Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos estudar mais um pouco de hebraico. Antigamente, em um tempo muito passado, então, não se representava em hebraico o som das vogais. Não existia A, E, I, O, U em hebraico. O que nós temos hoje são sinais maçoréticos. Mas o hebraico nunca teve vogal. O hebraico é escrito com consoante. E a tradição oral é passada entre família, na escola, na sinagoga. Veja bem, não se representava em hebraico o som das vogais. A primeira tentativa, a primeira vez que tentaram fazer isso, tentaram fazer usando sinais, usando letras hebraicas. Veja bem, o Re, tá vendo? O Re, o Yud e o Vav, tá? Então a primeira tentativa feita nesse sentido de vocalização foi feito com o uso dessas três consoantes, tá vendo? O Yud, o Re, tá vendo? E o Vav, compreenderam? Tá? O uso dessas três consoantes, Yud, Re e Vav, para representar som de vogal, som longo de vogal. Então veja bem, Yud, Re e Vav, tanto é consoante como é vogal. Essas consoantes são chamadas, essas consoantes, Yud, Re, tá vendo o Re aqui? E o Vav, são chamadas, conhecidas na gramática da língua hebraica como consoantes vocálicas. Isso não tem PhD que possa dizer que não. Entendeu? Não adianta vir com historinha, com hebraicos com S. Hebraico é no singular. Veja bem, nós temos o Yud, nós temos o Re e nós temos o Vav. Veja bem, essas três letras são conhecidas como consoantes vocálicas. Elas tanto podem ser consoante, como podem ser também vogais. Então veja bem, o Re que aqui está, tá vendo? Ele sempre representava o A. Porém, ele também poderia representar o E e poderia representar o O. Compreenderam? Tá? Agora veja bem, o Yud, que aqui está, que eu apresento a vocês, podia também representar o I e podia representar o E, tá? O Vav, que eu estou aqui mostrando para vocês, olha aqui o Vav, ó. Tá vendo o Vav aqui, ó? O Vav, ele podia representar o O ou podia representar o U, tá vendo? Veja bem que o Re poderia representar o A, poderia representar o E, tá? E poderia representar o O, tá? O Yud, ele podia representar o E e ele podia representar o I, tá? O Vav, ele podia representar o O, tá vendo? Ele podia representar o O, porém ele também podia representar o U, tá? Então veja bem,
essas consoantes, qualquer gramática da língua hebraica vai classificar essas consoantes como consoantes vocálicas. O que é uma consoante vocálica? Olha só, consoante vogal, tá vendo? Consoante vogal, consoantes vocálicas. Significa que, ao mesmo tempo que elas podem ser uma consoante, também pode ser uma vogal. Então, dizer o som dessas 3 letras como consoante é correto. E dizer o som dessas 3 letras como vogal é correto. Agora veja bem, se eu disser que essas 3 letras podem ser vogais, estou correto. Se eu disser que essas 3 letras podem ser consoantes, estou correto. Veja bem, não sou eu que digo, não fui eu que inventei o triângulo. O triângulo faz parte da gramática da língua hebraica. Agora, para aqueles que conhecem. Para aqueles que não conhecem, eles vão dizer, onde é que arrumou isso? Não, ninguém arrumou nada. Aqui ninguém está inventando nada. Ninguém aqui tem necessidade de inventar nada. Se não sabe, é porque precisa estudar mais. Se não sabe, é porque ainda não está preparado para ensinar. Entendeu? Se não está preparado para ensinar, então melhor ficar quieto. Então veja bem, essas 3 consoantes que eu estou mostrando a vocês, elas são conhecidas na língua hebraica como consoantes vocálicas. Essas 3 letras se chamam consoantes vocálicas. Tá entendendo? Nunca representam, elas nunca vão representar a vogal breve. Tá vendo? Elas sempre vão representar a vogal longa. Agora veja bem, para aquele que está procurando fonética, para aquele que está querendo mostrar alguma fonética, lembre-se que essas 3 consoantes, quando elas são vogais longas, tá? Vogais longas, não são vogais breves, são longas. Agora veja bem o que eu vou dizer. Olha bem, elas só representavam essas letras que aqui estão, o Yud, o Re e o Vav, só representavam, tá, sons vocálicos no fim da sílaba. Vou dizer novamente. Essas consoantes vocálicas, elas só representavam sons vocálicos no fim da sílaba. No começo da sílaba, elas continuam a ter o som de consoante, o valor de consoante, tá? Então, eu acho que isso não precisa ter dúvida sobre isso. Basta comprar uma gramática da língua hebraica e verificar se o professor está ensinando certo ou se está ensinando errado. Aquele que não tem capacidade de compreender, então, compre uma gramática. Agora, veja bem, eu quero dizer para vocês que o Re, tá vendo esse Re aqui, ó? O Re é esse aqui, ó. Tá vendo? Que sempre representava o A, porém também podia representar o E e o O. O Re, tá vendo o Re aqui, ó? Ele sempre representava o A. Porém, ele também podia representar o E e podia representar o O, tá? Veja bem, esse Re, tá? Esse Re que eu estou mostrando a vocês aqui, ele, tá? Esse Re, veja bem o que eu vou dizer, tá? O Re só representa a vogal no fim de uma sílaba que termine a palavra, tá? Vou repetir. O Re só representa a vogal no fim
de uma sílaba que termine a palavra, tá bom? No fim de qualquer, veja bem, no fim de qualquer outra sílaba não final, que não seja final, tem o valor de consoante, tá bom? Tá? Então que isso fique bem claro, tá bom? Agora veja bem o que eu vou dizer. Veja bem o que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Esses sons, tá vendo? São sons originais, tá? Os sons vocálicos do idioma hebraico originam-se nos 3 sons primários. Quais são os 3 sons primários? Yud, Re e Vav. Esses são os 3 sons primários. Isso está bem nítido, isso está bem claro. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Preste muita atenção. Nós temos o Yud, temos o Re e temos o Vav. O Yud representa a letra I. O Re representa a letra A. E o Vav representa a letra U. Quando você pega o A, tá vendo? O A, e contrai com I, você tem o E. Tá vendo? Quando você pega o A, tá vendo? O A, quando você pega o A e contrai com a letra I, você tem o E. Tá vendo? E longo, tá? Se você pegar o A e contrair com o U, tá vendo? E contrair com o U, você tem o O, tá? O, não é o O. Você tem o O, tá vendo? Agora veja bem, quando você pega o A e contrai com o I, você tem o E, não é o E, é o E. E quando você pega o A e contrai com o U, você tem o O. Então agora, o que acontece? O restante das vogais se completa, entendeu? Com a contração. A contração de A mais I vai dar E. A contração de A mais U vai dar O, tá? Isso está em várias línguas do planeta. Quem não conhece isso tem que estudar. Se você não conhece, então você não está capacitado para dizer se está certo ou se está errado. Primeiramente, se alguém diz eu não conheço, nunca vi, então não está capacitado. Se você não conhece, você cale-se e procure saber para depois debater. Então veja bem, olha só. Você contraindo o A mais o I, você vai ter o E. Você contraindo o A mais o U, você vai ter o O. Por quê? O Yud, o Re e o Vav, o Yud é o I, o Re é o A e o Vav é o U, é o som primário, é o som original, compreenderam? É o som primário, para depois, com a contração, surgiu o E e surgiu o O, tá? É bem claro, não tem confusão, não tem nada. O que eu quero dizer é que as vogais, elas são 5 vogais, tá? São 5 vogais. A língua hebraica, no início e até hoje, nunca teve vogal. Os sinais maçoréticos é acessório, é sujar o hebraico, entendeu? Você suja o hebraico quando você coloca sinal maçorético. Então veja bem o que eu estou dizendo. Essas 3 letras, tá vendo? Essas 3 letras, elas podem ser consoantes e elas podem ser vogal. Se você disser cada letra dessa como consoante, está certo. Se você disser cada letra dessa como vogal, está certo. E se eu disser como vogal, não estou errado. E se eu disser como vogal, eu vou ter o I, vou ter o A e vou ter o U.
tá? Agora veja bem, ninguém está inventando e não tem como debater sobre isso, tá? Não tem explicação que venha derrubar isso, porque isso é gramática. Isso é gramática e a gramática, ela tem que ser aceita, querendo os rebeldes ou não. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você não sabe, é melhor ir para a sala de aula. Se você não sabe, é melhor consultar a gramática. Se você não sabe, é melhor ficar quieto. Então, veja bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as vogais, entendeu? Os sons e o som O resultam da combinação dos sons vocálicos, tá vendo? O I e o U, tá vendo? Com essa consoante aqui, essa consoante vocálica, com o A, tá vendo? Você pegou o A e somou com o I, você tem o I. Você pegou o A e somou com o U, você tem o O, tá? Isso é bem fácil, tá? Todas as vogais longas ou breves resultam dessa fusão, da fusão de sons primitivos, tá? E quais são os sons primitivos? Não adianta vir com historinha. O som primitivo são esses três, tá? O I, o A e o U. Ou seja, o Iude, o Ré e o Vav, tá? Esses são os sons primitivos. Não adianta tentar achar outro, tá? Se você compreender que o Iude sempre foi usado como consoante e como vogal, você pode dizer como consoante e como vogal. Se você se conscientizar que o Ré, ele sempre foi usado como consoante e como vogal, você vai ver que se você disser como consoante, você está certo. Se você disser como vogal, você também está certo. Se você disser que o Vav, entendeu? Ele é consoante, você está certo. Se você disser que o Vav é vogal, você também está certo. Então você pode pronunciar isso aqui como I, pode pronunciar isso aqui como consoante, isso aqui como consoante, isso como consoante, isso aqui como consoante, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, você também pode pronunciar isso aqui como vogal, pode pronunciar isso aqui como vogal e pode pronunciar isso aqui como vogal. E se você contrair o A com o I, você vai ter o E. Se você contrair o A com o U, você vai ter o U. Isso aí não tem como negar. Isso não é uma coisa só da língua hebraica. Isso está na língua de no idioma de vários países do planeta, tá? Tentar negar isso é tentar negar a realidade, tá? Tentar negar a realidade, aí você já está apelando, entendeu? Não vamos apelar, tá bom? Vamos aprender de maneira correta, vamos deixar, entendeu? As brigas, as discussões, e vamos aprender hebraico. Estamos aí para aprender hebraico, tá bom? Quem quiser mais, saber mais sobre isso, é só perguntar. Shalom para vocês.